Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital, também as nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. Nós estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. A cada dia que passa, novas tecnologias e técnicas operatórias são inseridas no dia a dia de pacientes e médicos, exigindo constante especialização e dedicação desses profissionais. Na área de cirurgia da coluna vertebral, não é diferente, sendo que a grande novidade é a tendência cada vez maior pela escolha por parte dos médicos especialistas e de seus pacientes pelas técnicas chamadas de minimamente invasivas. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de cirurgia da coluna vertebral minimamente invasiva. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-lo novamente, o médico neurocirurgião, Dr. Luiz Antônio Lavradas Júnior. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo e com os seus ouvintes. Dr. Luiz, então para começo de conversa até me despertou uma certa curiosidade. Essa área não é do ortopedista especializado em coluna? Essa é uma dúvida muito frequente no meu consultório, praticamente semanalmente eu escuto os pacientes me questionarem, doutor, eu não sabia que o neurocirurgião também cuidava da coluna vertebral, e sim, além do ortopedista que atua na área da coluna vertebral, nós neurocirurgiões também temos essa formação ao longo da nossa residência médica e atuamos também na coluna vertebral. Doutor, e o que são as cirurgias minimamente invasivas? É importante entender que a cirurgia minimamente invasiva, no caso da coluna vertebral, não é apenas pequenos cortes. Isso faz parte também do procedimento minimamente invasivo, porém é uma agressão menor ao tecido como um todo, seja na pele ou no tecido ao redor da coluna vertebral. Até mesmo porque, né, doutor Luiz, quando se fala de cirurgia minimamente invasiva, dá aquela conotação para o paciente de que seja uma coisa mais segura, não é aquela cirurgia convencional, aberta, porque as pessoas têm muito receio da cirurgia de coluna, né? Exatamente, isso é um estigma que é carregado aí com a cirurgia de coluna, é muito interessante até pontuar isso para o paciente, porque quem nunca ouviu falar através de um vizinho, um amigo ou um parente, operei a coluna, mas depois teve muitas dores, não teve uma recuperação muito bacana. Realmente a técnica convencional, ela agredia demais realmente o tecido ao redor da coluna. Ou seja, para operar a coluna vertebral era uma necessidade de lesionar muito o tecido ao redor, seja muscular, seja pele, e isso promovia dores crônicas nos pacientes. Hoje a técnica minimamente invasiva, ela vem para derrubar um pouco isso. Doutor, mas ainda se usa a cirurgia convencional? Sim, ela ainda tem lugar para alguns casos, porém ela cada vez mais tem sido substituída pelas técnicas minimamente invasivas. Doutor, e quando se fala de cirurgia minimamente invasiva, a recuperação do paciente ela é mais rápida? Isso é talvez o carro-chefe. A recuperação do paciente é muito mais rápida, a necessidade de utilização muito menor de medicações para controle da dor, o retorno às atividades habituais do paciente é muito mais precoce, assim como a alta do hospital também é muito mais precoce. Por exemplo, um paciente às vezes é operado de manhã e à tarde já consegue ir embora para casa, talvez nos casos mais longos. De manhã opera, à tarde está fazendo fisioterapia, para no outro dia ir embora para casa. Então isso aí
trouxe uma vantagem muito grande para os pacientes. Doutor, e me diga uma coisa, a cirurgia minimamente invasiva, ela é indicada para qualquer tipo de paciente? Hoje, praticamente todo tipo de patologia da coluna vertebral pode-se lançar a mão da técnica minimamente invasiva e ela tem uma vantagem até sobre pacientes com muitas comorbidades, que trazem muitas doenças e muito risco cirúrgico, por ser menos agressivo, então sobrecarregar menos o organismo do paciente. Mas ela chega a ter uma contraindicação, doutor? Hoje em dia, praticamente contraindicação quase nenhuma, a não ser que não seja possível abordar por aquela técnica e realmente tem a necessidade de usar alguma outra técnica. Porém, especificamente, se aquela patologia for plausível de ser abordada pela técnica minimamente invasiva, não tem contraindicação. Doutor, e dentro do centro cirúrgico, ela se torna uma cirurgia mais rápida? Sim, isso tem sido uma vantagem muito grande, até para o sistema de saúde como um todo, né? Seja ele convênio ou SUS, porque o tempo cirúrgico tem reduzido, como você usa um número menor de medicações, seja para dor ou qualquer outro tipo de anestésico, que também ajuda nisso, reduz o custo, o tempo operatório, então todo mundo ganha, o paciente, o cirurgião, o sistema de saúde também. Como é que é a recuperação desse paciente, doutor? Esses pacientes, eu conheço pacientes que comentam comigo, doutor, não precisei tomar um paracetamol. Não vai ser 100% dos pacientes são assim, porque dor é algo muito subjetivo, né? Algumas pessoas, pela mesma agressão, sentem um pouco mais dor que outra, não dá para se comparar. Porém, todos que tiveram, às vezes, uma experiência com a técnica convencional e depois com a minimamente invasiva, dizem que são incomparáveis. E a gente vê isso também no dia a dia, a recuperação é muito mais rápida. Por vezes eu brinco com os pacientes, é você que é o paciente, eu chego no quarto e não parece nem que ele foi operado. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. Luiz Antônio Lavradas Júnior. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre cirurgia de coluna vertebral minimamente invasiva. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo.
Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Muito bem, de volta com o Pergunte ao Doutor, e o meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião, Dr. Luiz Antônio Lavradas Júnior. Estamos falando no programa de hoje sobre cirurgia da coluna vertebral minimamente invasiva. Bem, Dr. Luiz, agora a gente vai entrar então no mérito da questão, né? Explica pra gente, explica para o meu telespectador como é que funciona de fato essa técnica, doutor. Então, para que o paciente possa entender, eu vou ser o mais didático possível. Vou dividir a técnica operatória, essa minimamente invasiva, em duas abordagens. Umas mais anteriores, onde a gente utiliza a via abdominal para chegar na coluna, e outras mais posteriores, como as tradicionais, que a gente usa a parte de trás das costas, da mais baixa lombar, para atingir a coluna. É importante o paciente entender um conceito. As doenças, a coluna vertebral em si, ela é formada por vértebras, e entre essas vértebras tem uma espécie de amortecedor que sustenta a coluna. E com o passar do tempo, esse amortecedor vai degenerando e vai apresentando fissuras, rachaduras, onde surgem hérnias. Isso seria o curso natural da vida, doutor? Isso é o curso natural da vida. Com o passar dos anos, isso é comum de acontecer em todos nós. E também com essa degeneração desse amortecedor, algumas estruturas ósseas entram em contato umas com a outra, pinçam alguns nervos, e com isso o paciente começa a apresentar dores. E algo muito importante que o paciente tem que entender, que isso é forte e é uma grande vantagem da técnica minimamente invasiva, é que a coluna vertebral ela não é só sustentada pelos ossos e por esse amortecedor. Existe todo um arcabouço muscular que fica ao redor da nossa coluna e sustenta ela. Tanto que a gente faz fisioterapia e reabilitação exatamente para reforçar essa musculatura ao redor da coluna e dar vamos dizer, uma sobrevida maior a ela. E a cirurgia minimamente invasiva ela tem uma vantagem muito grande por você não agredir esse arcabouço muscular, que é o que acontecia na técnica convencional. Você entrava ali, como todo mundo via, na região mediana da coluna atrás, fazia um corte longo e descolava toda essa musculatura. Então, essa musculatura depois, para se regenerar ali, e perde um pouco da sua função. Então, a coluna ficava mais frágil, ou seja, melhorava por um lado e descobria por outro. Com a técnica minimamente invasiva, por exemplo, a fusão que a gente faz dessa coluna, dessas estruturas, quando é feita por via anterior, por exemplo, utilizando o próprio abdômen do paciente, seja a porção anterior ou lateral, a gente consegue atingir a coluna vertebral sem mexer nesse arcabouço muscular todo que sustenta ela. E com isso a gente chega nesse amortecedor, que muitas vezes está degenerado, consegue substituir ele por um amortecedor novo. E com isso a coluna ganha uma sobrevida, volta a ter uma aparência que ela tinha mais normal, e com isso diminuir essas dores, diminuir esses pinçamentos dos nervos, e o paciente assim tem uma recuperação muito melhor, sem perder essa sustentação muscular. Existe uma outra forma também ainda de se utilizar, que é a região posterior, porém a gente utiliza técnicas que a gente chama de percutâneas. São incisões pequenas, de 1 a 2 centímetros, onde a gente utiliza seja o endoscópio, uma espécie de câmera para atingir o local, ou quando tem a necessidade, que são a minoria dos casos, de fazer aquela utilização dos tradicionais parafusos, a gente também não precisa fazer essa abertura mais longa, com incisões de 1 a 2 centímetros próximas à coluna, a gente consegue introduzir ele lá sem agredir essa estrutura muscular ao redor da coluna. Bem, o Dr. Luiz faz parte do corpo clínico do Hospital São José e eu sempre digo o seguinte, Dr. Luiz, o Hospital São José é um hospital de referência, é um hospital que atende alta complexidade. E o que nós temos de novo, doutor, no Hospital São José? Haja vista que a cada dia a gente vê muitas inovações no Hospital São José. Sim, o Hospital São José, como bem disse, é uma referência não só para a nossa região, como para o Estado. Eu digo ainda mais, é pioneiro em trazer tecnologias de ponta para o nosso Estado, digo sul do Brasil. Teve materiais que a gente teve aqui que talvez tenham sido o primeiro no país, inclusive. Por mais que muitas pessoas não tenham acesso a isso, é uma realidade na nossa região. E sem dúvida lá a gente tem uma estrutura espetacular que dá condições de realizar todas essas técnicas com segurança, sem deixar a desejar para nenhum grande centro. Doutor Luiz, então, para finalizar esse bloco, como é que é feito o pré-operatório para esse paciente que deseja, então, fazer a cirurgia minimamente invasiva?
pré-operatório é bem simples, assim, na dependência da patologia do paciente, obviamente, a gente vai explicar qual é a melhor via, né, seja anterior, posterior, qual a melhor técnica, qual o melhor material indicado para aquele paciente, esclarecer as dúvidas dele. Ele chega no dia da cirurgia mesmo no hospital em jejum, não tem muito segredo, porém antes ele só passa por uma avaliação com o anestesista para ver se as condições cardiológicas, pulmonares em geral estão suficientes para eles ou se a gente precisa fazer algum preparo a mais especial. Mas, resumindo, é isso. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. Luiz Antônio Lavradas Júnior. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre a cirurgia de coluna vertebral minimamente invasiva. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta então para fechar o último bloco com o Dr. Luiz Antônio Lavradas Júnior. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Seja um herói de verdade. Nós estamos aqui muitas vezes pegando na mão, outras vezes com um coração aceso para bater por eles. São nestes corredores que nós caminhamos em prol da vida. São nesses corredores que os nossos olhos acessam a esperança e a confiança de que tudo vai dar certo. É aqui que nós vemos o quanto somos capazes de fazer a nossa parte. É aqui que os dias servem para liberar a seguinte mensagem: sempre valeu a pena. De fato, este é o lugar de onde saímos, mais vivos. Alguém já disse um dia: dar e doar é melhor do que receber. E hoje entendemos que juntos podemos sim ter o privilégio de poder contribuir, mas muito mais abençoados em poder receber este amor enquanto doamos, enquanto nos doamos. Independente de ter a dimensão ou não daquilo que é alcançado através da ajuda, nós sabemos que, por menor que seja, ela pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos ser nós a precisar de alguma coisa nesse sentido. Então nós sabemos que auxiliar o próximo e estender a mão independente das circunstâncias do tempo é algo que só nos traz prazer e realmente nos deixa satisfeito com essa atitude. A gente vê nos nossos funcionários o quanto eles ficam felizes e acredito que traga isso, a felicidade dentro da empresa e a importância de eles estarem inseridos dentro da nossa empresa e motivando eles sabendo que a empresa tem esse lado, né? Esse lado social, esse lado de beneficência junto à sociedade. Então, para nós é algo que a gente quer que esteja dentro do DNA da empresa e cada vez mais aumentar e melhorar essa parte dentro dela. Se pudesse fazer mais, fazeria mais. Se pudesse ter mais gente, indicar, enfim, estaria junto, né, nessa caminhada e pediria ajuda para todos que poderiam estar colaborando no projeto. Sim, você pode ser um herói. Acredite, não é uma história, mas é uma escolha. Para contribuir, acesse o link abaixo. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista, né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão no consultório e surgiu essa oportunidade
de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz, né? Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. Luiz Antônio Lavradas Júnior. No programa de hoje estamos falando sobre cirurgia de coluna vertebral minimamente invasiva. Doutor Luiz, existe também a endoscopia de coluna. Como é que funciona, doutor? Sim, a cirurgia da endoscopia de coluna é uma cirurgia que cresceu muito nos últimos tempos. É nova, bem recente a técnica e está muito forte hoje em dia, muito em voga, por estar nessa categoria de cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral. E ela é indicada para alguns casos, especialmente hérnias de disco. Aquelas dores que o paciente sente nas costas, porém que irradiam para o pé, para a perna em especial, não dores na coluna isoladamente, só nas costas. Essas dores com irradiações, que muitas vezes são causadas por hérnias grandes, que estão comprimindo alguma estrutura nervosa, a endoscopia é muito bem indicada nesses casos. E como que ela funciona? A gente utiliza uma espécie de câmera, um corte muito pequeno na pele, por volta de 1 a 2 centímetros, e a gente utiliza esse endoscópio, que é uma câmera rígida, e a gente leva essa câmera até o local onde está sendo comprimida esse nervo na coluna vertebral do paciente, identifica onde está essa hérnia, afasta ela desse nervo e retira a hérnia com uma pinça, sem a necessidade de maiores agressões, sem a necessidade de cortes extensos, e conseguindo aliviar então a dor desse paciente, que é muitas vezes excruciante, tá? Então essa técnica é uma técnica muito moderna, que a gente tem disponível material para utilizar aqui no Hospital São José. Então, quando bem indicada, é excelente para o paciente. Doutor, me diga uma coisa, quais são os tipos de patologias quando se fala de problemas de coluna? Em especial são as doenças relacionadas à degeneração, à idade do paciente, a coluna vai sendo degenerada, que são a hérnia de disco, que é a hérnia de disco. Quando aquele amortecedor que eu comentei no início, aquele que é o disco intervertebral, ele se rompe e algum fragmento dele vai para dentro do canal, comprimindo alguma estrutura nervosa. Isso é uma indicação muito forte. Outras patologias são o estreitamento desse canal medular da vértebra por aumento de osteófitos, que são aqueles famosos bicos de papagaio, podem também comprimir estruturas nervosas. Também temos as listeses, que a gente chama, que são escorregamentos dessas vértebras. Essas são patologias mais comuns que acometem a coluna vertebral e que são muito bem beneficiadas por esse tratamento minimamente invasivo quando se diz relacionadas à degeneração. Porém, patologias como fraturas também podem se beneficiar muitas vezes desse tratamento e patologias entre outras. Doutor Luiz, existe alguma alternativa antes da cirurgia? Existe sim. O paciente, obviamente, ele vai começar a fazer uma reabilitação, seja com perda de peso, reforço desse arcabouço muscular ao redor da coluna vertebral com fisioterapia, é muito importante. Isso vai seguir com o paciente antes e depois da cirurgia. Porém, antes da cirurgia, a gente pode lançar a mão de algumas alternativas. O paciente está com muita dor, por exemplo, e está fazendo a utilização de medicamentos orais. Esses medicamentos não têm surtido mais efeito, ou tem sido uma tomada muito grande, levando a outros prejuízos do paciente. A gente pode lançar a mão da infiltração da coluna vertebral, que é os famosos bloqueios. Como que funciona essa infiltração? A gente identifica através do exame físico, na avaliação do paciente, o local que está levando a dor dele. Exames de imagem também podem nos auxiliar nesse diagnóstico. A gente utiliza uma espécie de agulha, atinge o local onde está causando a dor do paciente e deposita lá alguns tipos de medicações. Essas medicações vão atuar ali com uma ação anti-inflamatória, analgésica, promovendo esse alívio do paciente. Pacientes que beneficiam disso também, em algum outro momento, eles podem utilizar até uma outra técnica, que se chama risotomia, que é ir lá e queimar esse nervo que está causando essa dor no paciente. E isso é uma alternativa, sim, antes da cirurgia. Muitos pacientes é bem indicado e resolutivo. Doutor, e esse procedimento ele é feito em ambiente hospitalar ou ele pode ser de forma ambulatorial? Alguns tipos de infiltrações podem ser sim realizadas de forma ambulatorial.
seja com ultrassom, seja também num centro cirúrgico utilizando raio-x. Vai depender do caso, vai depender do conforto do paciente, como ele se sente, da disposição dele, mas pode sim lançar mão do tratamento ambulatorial, sim. Doutor, uma outra questão, o paciente ele precisa ser anestesiado para esses procedimentos? Então, isso é uma grande vantagem desses procedimentos. As infiltrações, muitas vezes, a gente só precisa fazer um bloqueio na pele no local, ou seja, aquela infiltração na pele mesmo no local onde a gente vai introduzir a agulha. Alguns momentos a gente pode lançar a mão de uma sedação para o paciente ficar um pouco mais tranquilo, relaxar, dormir até quem sabe um pouco, mas não precisa daquela anestesia geral, não precisa entubar, nada daquilo. Então é muito mais confortável, muito mais prático para o paciente. É quase que uma acupuntura, doutor. É quase uma acupuntura, digamos que sim. Doutor Luiz, então para finalizar, para aquele telespectador que nos assiste, está passando por esse problema, né? Sentindo aí muita dor, muito desconforto, mas tem medo da cirurgia. Qual a tua recomendação, doutor? Um recado que a gente pode deixar para esses pacientes é que assim, a técnica minimamente invasiva, ela veio com uma alternativa mesmo, ela veio para ficar e ela tem tido excelentes resultados, cada vez mais sólida hoje em dia na realidade do paciente que tem doença da coluna. Ela pode agir em qualquer região da coluna e uma gama de patologias muito grandes, deixa o paciente com um conforto muito maior, com menores riscos, menores sangramentos, menor dor, maior velocidade de recuperação. Então, tira um pouco daquele estigma do passado que tinha sobre a cirurgia da coluna vertebral, passa um maior conforto, maior tranquilidade, maior segurança para o paciente. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o médico neurocirurgião, Dr. Luiz Antônio Lavradas Júnior. Dr. Luiz, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, por dispor aí do seu tempo para tirar todas as dúvidas do nosso telespectador. Agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar conversando com você e com o seu telespectador. Parabéns, sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.